mantê-los pobres. Assim funciona o sistema. Você já parou para pensar por que você faz o que faz todos os dias? Levantar cedo, enfrentar o trânsito, trabalhar horas e horas, pagar contas e repetir tudo de novo. Aí chega um dia e você morre. Simples assim. Mas o mais assustador não é o fim. É o fato de que essa vida previsível e automática começa muito antes do que imaginamos. Começa quando ainda somos crianças. Começa na escola. E se eu te dissesse que desde pequeno você foi treinado para obedecer, competir e nunca questionar? A escola não foi criada para formar pensadores, mas sim para formar trabalhadores. Funcionários, engrenagens, ratinhos bem comportados correndo dentro de uma roda que nunca para. Carl Jung dizia: até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida. E você vai chamá-lo de destino. Neste vídeo, vamos arrancar a venda dos seus olhos. Você vai entender como fomos programados para uma vida sem sentido. E mais importante, como escapar disso antes que seja tarde demais. Se esse tema te incomoda, ótimo. Era para incomodar mesmo, porque talvez esse seja o primeiro passo para finalmente acordar. A ilusão começa no quadro negro. Desde o momento em que entramos pela primeira vez em uma sala de aula, algo silencioso, quase imperceptível, começa a acontecer com nossa mente. Não nos ensinam a pensar, nos ensinam a repetir. Não nos incentivam a questionar, nos treinam a obedecer. A escola, que deveria ser um berço da liberdade intelectual, se tornou uma fábrica de conformidade. Provas padronizadas, horários rígidos, regras que não fazem sentido, mas que precisam ser seguidas sem contestação. O que estamos aprendendo de verdade ali? Estamos aprendendo a cumprir ordens, a esperar permissão, a competir com o colega ao lado, ao invés de colaborar. Estamos sendo treinados como ratos em um labirinto onde o prêmio é um pedaço de papel chamado diploma. E quando finalmente conseguimos, percebemos que só ganhamos o direito de correr numa roda maior. E o mais perverso é que nos fazem acreditar que isso é o certo, que essa é a única forma de alcançar o sucesso. Mas sucesso para quem? Para o sistema, sucesso é você trabalhar 40 anos, pagar impostos, consumir o que te mandam e nunca, jamais, parar para se perguntar: por que estou fazendo isso? A escola ensina a levantar a mão para ir ao banheiro, mas não ensina a levantar a voz quando algo está errado. Ela ensina fórmulas, mas não ensina filosofia. Ela ensina datas de tragédias históricas, mas não ensina a lidar com a sua ansiedade. A verdadeira armadilha começa ali, entre quadros negros e carteiras enfileiradas. Você entra com imaginação e sai com medo de fracassar. Sai preparado para obedecer, mas sem coragem de viver de verdade. E você? Já parou para refletir sobre o que te ensinaram e o que esconderam de você? Trabalhe, consuma, repita. O ciclo da prisão invisível. Você sai da escola, entra na faculdade, consegue um emprego e então começa o que chamam de vida adulta. Mas o que te espera lá fora não é liberdade. É uma nova cela, só que agora decorada com boletos, metas e metas ainda maiores. Você acorda cedo, trabalha o dia inteiro, chega exausto em casa e no pouco tempo livre que sobra, você consome. Netflix, comida por aplicativo, compras por impulso. O ciclo é simples. Produza, gaste, se endivide, produza mais para pagar e repita. Você percebe como tudo está conectado? O sistema não quer que você pense. Ele quer que você funcione. Você é um número em uma planilha, um CPF com um limite de crédito, um funcionário com um crachá que pode ser desativado a qualquer momento. Mas o mais cruel é que você aprende a achar isso normal. Você se sente até culpado por querer parar, por querer viver com mais calma. Nietzsche dizia:
O homem moderno pensa que está livre, enquanto é escravo das suas próprias rotinas invisíveis. E é verdade. A maioria das pessoas vive assim por décadas. Acordam cedo, enfrentam trânsito, suportam chefes que não respeitam, trabalham exaustas para pagar boletos que nunca param de chegar. Elas seguem um roteiro que não escreveram, mas aceitaram, como se fosse o único caminho. E o mais cruel é que esse roteiro é vendido como vida normal, como se viver para sobreviver fosse suficiente, como se adiar sonhos, sufocar vontades e maquiar frustrações com consumo fosse o máximo que merecemos. Quando finalmente se aposentam, se ainda estiverem vivas, já perderam quase tudo. A saúde corroída pelo estresse, os sonhos enterrados sob obrigações e a vontade de viver, essa morreu muito antes do corpo. O tempo passou, a alma se apagou e a liberdade nunca veio. Viveram como ratos, correndo em círculos dentro de uma gaiola invisível, obedecendo ordens, acumulando cansaços, vendendo a vida em parcelas mensais. E quando morrem, morrem como viveram, endividados, exaustos, esquecidos, com um túmulo financiado em 12 vezes sem juros, como se até a morte tivesse que entrar no carnê. Essa é a corrida, a famosa Corrida dos Ratos. Uma competição silenciosa, onde todos parecem saber o que estão fazendo, mas ninguém tem ideia do porquê. Onde status vale mais que propósito, e a pressa é confundida com progresso. Todos correm, mas ninguém chega. Todos competem, mas ninguém vence. E aí vem a pergunta que precisa martelar na sua consciência como um sino de alerta. Você está correndo por vontade? Ou porque foi condicionado? Porque se você nunca parou para questionar esse sistema, talvez já esteja dentro dele até o pescoço. Talvez tenha confundido rotina com destino. Talvez esteja chamando de vida, o que na verdade é uma prisão social polida com promessas vazias. Acorde. Ainda dá tempo de sair. Mas para isso é preciso coragem. Coragem para desaprender, para recusar o que todo mundo aceita e para viver com verdade, mesmo que doa. A liberdade não está no fim da corrida. Ela está no momento em que você decide parar de correr. O preço da liberdade. Pensar fora da jaula. Liberdade. Essa palavra é bonita nos discursos, mas assustadora na prática, porque ser livre exige responsabilidade e, principalmente, exige disposição. Quando você começa a despertar, percebe o quanto foi condicionado. Você começa a questionar: por que eu faço isso? Por que aceito viver uma vida que me adoece, me esgota, me sufoca? Mas aí vem o choque. Pensar fora da jaula é doloroso. Você sente culpa, medo e insegurança. As pessoas ao seu redor não vão entender. Vão dizer que você mudou, que está estranho. Claro que está. Você começou a enxergar a gaiola onde todos ainda estão dormindo. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard dizia: a angústia é o vértice da liberdade. É esse desconforto interno que começa a te empurrar para fora da corrida. Mas sair não é fácil. Porque você não está fugindo de algo físico. Você está rompendo com uma estrutura mental.